Paz do Senhor Jesus, amém? Mais uma rica oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. Quem está feliz com Jesus, diga amém. O Senhor é bom o tempo todo. Acredito que todos me conhecem. Gostaria que você abrisse em Marcos 10, 46. Marcos 10, 46. Quem deseja receber uma semente para alimentar o teu coração, que venha dar grandes frutos? A palavra de Deus nunca falha. Nós, seres humanos, podemos falhar, mas a palavra de Deus não falha. Marcos 10, 46. Marcos 10, 46. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi para onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Amém? Senhor Deus e Pai, em concordância com tudo que se orou até aqui, Senhor, em concordância com tudo que aconteceu até aqui, com tudo que o Senhor fez até aqui, Senhor, nós vamos pedir que o Senhor venha alimentar, Senhor, os nossos corações com essa palavra, Senhor. Alimentar os nossos corações, meu Deus, encher os nossos corações de fé e de esperança no Senhor, ó Pai, porque o Senhor é o nosso escudo e a nossa esperança, Pai. Que o Senhor possa ministrar no nosso meio com poder e autoridade, que os teus anjos já estejam ministrando em nós, Senhor, segundo o teu querer e a tua vontade, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Repreende tudo aquilo que possa fugir, meu Deus, que possa querer estar fora de ti, Senhor, fora do teu querer, Senhor. Lança fora, Senhor, tudo que não vem de ti, ó Pai, em nome de Jesus, amém? Então, essa palavra fala que Jesus estava com seus discípulos e uma grande multidão, e chegou a Jericó, fez tudo o que tinha que fazer em Jericó. E ele, saindo de Jericó, provavelmente estava indo para Jerusalém. Aonde Jesus estava com ele os discípulos e uma multidão. Lembrando que multidão são aquelas pessoas que buscavam um milagre. Jesus estava sempre cercado de multidão. A multidão nos pães e peixes, a multidão em todos os lugares em que ele ia. Mas a partir do momento que a multidão recebia o que Jesus tinha para oferecer, a multidão se apartava e ficava com ele os 12. E muitas vezes o próprio Senhor Jesus se apartava dos 12 para ficar sozinho, ele e o Pai. Então conta-se como a multidão, como aqueles que querem receber as coisas de Deus, as coisas de Jesus. E Jesus estava com a multidão saindo de Jericó, e havia ali, no meio do caminho, a palavra diz, em algumas traduções, estava à beira do caminho, ou seja, nem estava propriamente no caminho. Havia ali um cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, e a situação dele era mais ou menos assim. Ele era cego, ele estava sob a condição de mendigo.
além de cego, mendigo. Por quê? Porque havia determinadas condições em que as pessoas, principalmente para exercer ministérios e ofícios de trabalho, tinham que fisicamente serem perfeitas. Não podia ter deformidade nenhuma. Aí a gente pensa assim, não, isso é coisa do passado. Não, isso é coisa são tradições, são culturas daquele lugar, são tradições daquele lugar. Agora eu quero que você responda para mim, se nos dias de hoje, talvez na nossa sociedade também não acontece da mesma maneira. Todos querem ver pessoas perfeitas. Só estão aptos aos cargos, só estão aptos aos ministérios, só estão aptos aos meios sociais se forem pessoas perfeitas. Biblicamente falando, eu quero falar para você o que Jesus disse. Jesus não disse que veio para aqueles que estão sãos, mas claramente a palavra diz que Jesus veio para os doentes. Talvez não somos os doentes de enfermidades físicas, mas nós somos os doentes de carências emocionais. Nós somos os doentes de carência de paternidade, de carência de um Deus. Nós somos os doentes muitas vezes de vários tipos de enfermidades emocionais, enfermidades espirituais. E muitas vezes acontece com nós na sociedade, nas culturas daqui, na sociedade atual, acontece como aconteceu com aquele cego, que por ser cego, ele foi destinado, ele foi condicionado a se tornar um mendigo. É muitas vezes o que uma sociedade quer da gente. Muitas vezes até que muitos ministérios querem da gente, que sejamos mendigos espirituais. Mendigos espirituais, que venhamos a estar mendigando um espaço na igreja, que venhamos a estar mendigando um ministério, que venhamos a estar mendigando um lugar no meio da sociedade, um lugar no meio social da igreja, que venhamos a estar mendigando para suprir as nossas carências emocionais. Vamos supor, se eu tenho um determinado carinho por uma pessoa, você acha que o nosso Senhor Jesus, Ele quer que eu esteja implorando por um abraço dessa pessoa? Implorando para que essa pessoa me dê atenção? Esse não é o querer do Senhor. Porque eu acho que o amor foi destinado a ser uma coisa natural. É ou não é? Se Jesus nos amou primeiro, então nós temos que ser aprendizes do amor. Então nós temos que aprender a amar, independente das condições de uma pessoa, independente das enfermidades físicas e espirituais de uma pessoa. Nós temos que oferecer o que temos. Se você tem amor, você tem que oferecer o amor que você tem. Só que jamais uma pessoa deve mendigar a outra qualquer coisa. Nós não precisamos mendigar até mesmo para Jesus, porque Ele de bom grado nos abençoa com amor. Ele de bom grado, Ele deu a própria vida por nós. Ele se humilhou por nós. O Senhor Jesus humilhou a si mesmo, para que já não venhamos a se humilhar para o homem. Nós temos que se humilhar para o Senhor, para aquele que se humilhou por nós. Então, aquele homem estava à beira do caminho. Ele não estava nem mesmo no caminho, ele estava à beira do caminho mendigando. Por quê? Porque ele ali naquele momento, ele passou a ter uma crise de identidade. Você não sabia dizer se ele pertencia nem a Jericó e se ele pertencia a Jerusalém, mas ele pertencia ao meio do caminho. E é o que acontece muitas vezes. Nós como cristãos temos um chamado,
temos um grande propósito, temos unção, temos um chamado, temos a capacitação que vem do Senhor, mas somos abandonados pelo meio do caminho. E assim a nossa vida vai passando, o tempo não para, o tempo não te espera, e muitas vezes você está mendigando no meio do caminho. Você não tem certeza nem se pertence a Jericó, nem se pertence a Jerusalém, mas você está ali abandonado no meio do caminho. Você acha que verdadeiramente é o querer do Senhor Jesus a gente viver pelo meio do caminho? Tem pessoas que vivem meio propósito e passam a vida inteira vivendo as coisas pela metade. Eu vou te dar um exemplo. Tem pessoas que vivem meio casamento. O marido ou a esposa ama pela metade. Meio casamento. Como que tá? Tá bem. Como que tá? Tá mal. Aquilo fica oscilando. Tudo é pela metade. Tem pessoas que vivem meio ministério. Meio ministério. O que significa viver meio ministério? Você está com o pé na frente querendo caminhar, mas você fica com o pé atrás querendo se segurar. Então o tempo passa e você fica pela metade do propósito, porque nunca vai se cumprir um verdadeiro propósito, porque nós não conseguimos caminhar para a frente. Tem pessoas que vivem um meio relacionamento com Deus, que funciona mais ou menos assim: eu preciso do Senhor, eu o procuro. A partir do momento que Ele me atende, eu não o procuro mais. Então é viver um relacionamento com Deus pela metade. Muitas condições da nossa vida está exatamente igual à vida daquele cego. Porque o cego, qual que é o defeito do cego? Não enxergar totalmente, ou não enxergar as coisas com clareza. E tem pessoas dentro da igreja que não consegue ter a clareza do que Deus tem para ela, não consegue enxergar com clareza pelo qual ela foi chamada. E aí o que acontece? A partir do momento que você não tem clareza do que você tem para a sua vida, vai ter um momento que você vai fazer igual aquele mendigo, vai parar no meio do caminho e vai ficar esperando que algo venha acontecer. Quantas pessoas não ficam somente esperando o sobrenatural? Quantas pessoas não ficam esperando o sobrenatural parado? Por quê? Porque não enxergam o caminho pelo qual deve seguir. Não sabe se vai para Jericó ou se vai para Jerusalém. Então, pela indecisão, acaba parando e ficando ali mesmo, como aquele homem. Só que a nossa vida, nós precisamos de suprimentos. Então, se você não tem recursos para se sustentar, você vai passar a depender dos outros. E você vai passar a mendigar o teu sustento. E eu digo em todas as formas, não é só financeiro, em todas as formas. Tem pessoas que pedem oração para outras pessoas, não é porque é folgada, não é porque não, é porque muitas vezes ela já não acredita mais que a própria oração pode surgir efeito. Então ela pensa, não, essa pessoa tem a fama de ser ungido, essa pessoa tem a fama de ser uma pessoa que Deus responde, então eu vou pedir oração para essa pessoa, porque eu sei que Deus vai ouvir ela, porque Deus já não me ouve mais. Sabe o que é um detalhe daquele cego? Ele era cego, mas ele não era nem surdo e nem mudo. E esse detalhe fez toda a diferença na vida dele. Então, passando Jesus com a multidão, ele não via, mas ele perguntou sobre aquele alvoroço: quem é que está acontecendo, quem é que está vindo? E disseram para ele: é Jesus de Nazaré. Então ele viu aquilo como uma única oportunidade de ele receber uma transformação de vida. Ele viu aquilo como uma oportunidade de sair do meio do caminho, no qual ele foi destinado a morrer naquele lugar. Por quê? Porque a sociedade não aceitava um mendigo, a sociedade não aceitava um cego, nem em Jericó e nem em Jerusalém. A palavra à beira do caminho
Em muitos trechos da Bíblia mostra como um lugar perigoso, que é onde os salteadores ficavam, é onde os ladrões ficavam, à beira do caminho. Então quer dizer, nem ali ele poderia prosperar, porque os ladrões o roubariam. E a palavra diz que ele tinha somente uma capa. Imagina, a única riqueza que ele tinha, uma capa. Já a palavra da capa, existem estudos que dizem que era a única coisa que ele tinha porque ganhou de alguém, que seria uma capa velha, para o frio, para dormir. Já tem estudos que dizem que o governo dava uma capa, o governo de Roma dava uma capa, dessas mais fraquinhas que tem, não era como capas de autoridades, era das mais fraquinhas que tem, como se fosse o pano mais barato que existe, como se fosse um TNT dos dias de hoje. E essa capa lhe dava o direito de ser um mendigo. Olha a situação, olha o que muitas vezes uma política oferece para a pessoa. Eu vou te dar uma capa que te dá direito a ser um mendigo. E isso é o que a sociedade muitas vezes oferece para uma pessoa. Eu vou te dar o direito a mendigar. E faça de conta que está feliz, porque eu estou te dando um direito. Mas isso é um estudo, não está na Bíblia. Então essa capa lhe dava direito a ser um pedinte pelo resto da vida. Imagina isso. A única coisa que você tem é uma capa dada pelo governo que te dá direito a ser um miserável andarilho pedinte. Mas isso não era a vontade do Senhor. Isso não era a vontade do Senhor nem para a vida dele, nem para mim e nem para a tua vida. Porque o Senhor não quer que você venha mendigar nada a ninguém. O Senhor não quer que você venha se humilhar ao homem. O Senhor quer que você venha se humilhar diante dos pés dele. Pois é diante dos pés dele que você recebe tudo o suprimento que você precisa. E a saber, até o emocional. Porque até uma pessoa para te retribuir um carinho, esse carinho foi Deus que colocou nela para poder te dar. Então Jesus, passando com a multidão, ele perguntou quem era. Disseram para ele: é Jesus de Nazaré. Ele era cego, ele não era surdo e não era mudo. Então imediatamente ele começou a clamar. Sabe qual que é a diferença da oração e do clamor? A oração você pode fazer até em silêncio. A oração você pode fazer gemidos inexprimíveis, coisas assim silenciosas. Você pode ter níveis de oração, até de boca fechada você ora. Mas o clamor é aquele grito da alma, é aquela oração de desespero, é aquilo que vai te dando cada vez mais intensidade. E foi assim que ele começou a clamar ao Senhor. Para começar, ele mostrou para Jesus que ele conhecia suas raízes, porque ele o chamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então ou seja, ele já mostrou que ele conhecia as raízes de Jesus. Ele já estava falando: eu conheço que tu és o Jesus, o prometido, e eu conheço a tua história, eu conheço as tuas raízes, eu conheço que você vem da raiz de Davi. Eu sei quem você é. Mas a palavra diz que as pessoas que estavam ali na multidão disseram para que ele se calasse. Imagina você, uma oportunidade única de ver aquele que pode te curar, e você começa a clamar, você começa a gritar, e diz que cada vez mais ele aumentava o tom de voz, porque ele queria ser ouvido por Jesus. Tudo que você precisa é que a tua oração chegue até os ouvidos de Jesus. A tua oração tem que atravessar a multidão. A tua oração tem que atravessar aqueles que dizem o que você pode e o que você não pode. A tua oração tem que atravessar aqueles que dizem para você se calar, mas ela tem que chegar até os ouvidos de Jesus. Porque uma vez que chegar aos ouvidos de Jesus, ele passa a dar ordem.
Os mesmos que disseram para que ele se calasse, foram aqueles que receberam a ordem de Jesus para que o trouxessem até a presença dele. Muitas vezes pessoas que são usadas para se levantar contra você, vão ser usadas para te abençoar. Não porque são bons, mas porque vem da ordem de Deus. E uma vez que vem a ordem de Jesus, não há homem que possa contra ela. Não há homem, não há potestade, não há principado que possa contra a palavra que vem da boca de Jesus. Não há decreto humano que vem contra a palavra que vem da boca de Jesus. Porque o homem pode ter muitos planos, mas a palavra final vem da boca do Senhor. Então Jesus, ouvindo o clamor daquele homem, mandou chamar: tragam ele. As mesmas pessoas que o barraram foram até ele e disseram: seja forte. Em outras traduções, seja corajoso, levanta, que o mestre te chama. Ou seja, aqueles que se diziam doutores, a ponto de dizer o que a pessoa pode ou não fazer, mandaram ele calar a boca. Mas Jesus o mandou chamar. A palavra de Deus diz que imediatamente ele abandonou aquela capa e saltou. Geralmente uma pessoa que é cego, e principalmente se é uma pessoa que está acostumado a viver como vítima daquela cegueira, ele iria fazer um drama. Ele iria palpando nos lugares para mostrar que ele era um pobre, miserável, cego e coitado. Ele iria apalpando. Mas o que ele fez? A primeira coisa que ele fez é abandonar o que o governo deu. Aquela capa de segurança que ele tinha, aquela segurança que o dava direito a pedir esmola. Por quê? Porque ele estava em confronto com duas realidades. Ele estava diante da velha vida, que talvez ele tinha até se acostumado, só que ele estava diante da nova vida que ele poderia ter através de uma palavra que Jesus desse para ele. Ei, quero dizer para você, eu quero dizer para você com autoridade: a sociedade tem uma palavra ao teu respeito, mas Jesus tem outra, e o que prevalece é a palavra do Mestre sobre a tua vida. O decreto do homem é forte, mas Deus não exerce na força, Ele exerce no poder. O decreto de Jesus sobre a tua vida tem poder. A palavra do Senhor tem poder. Todas as coisas foram criadas através da palavra. E até os dias de hoje, quando é decretada uma palavra, quando é decretada uma palavra de um profeta, ou quando é decretada a palavra da pessoa mais simples e humilde que possa ter nessa terra, mas quando o Senhor concorda e diz amém, não há potestade, principado, autoridade ou homem que possa contra aquilo. Até os céus obedecem à palavra do Senhor. Então falaram para ele: seja forte, o mestre quer te ver, seja corajoso. Então ele lançou fora aquela capa, ou seja, você sabe quando que o milagre aconteceu? A partir do momento que ele abandonou aquela capa. Porque quando ele abandonou aquela capa, ele já não estava mais dependente da capa, mas estava dependente de uma promessa que ele nem tinha recebido ainda. E a palavra diz que ele saltou. Como que um cego vai sair saltando? Dentro dele ele já tinha recebido o milagre. Dentro de você, você já tem que receber o milagre. Dentro de você, você já tem que ter a convicção daquilo que você quer. Tem pessoas que não sabem nem o que ela vai pedir para Jesus, porque ela não sabe nem o que ela quer.
Você fala, como você? Estou esperando a minha bênção. Que bênção? Nem ela sabe que bênção ela quer. Sabe como que se chama isso? Conformismo. Conformismo, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor se renova a cada dia. Então quer dizer, se você recebe uma bênção hoje, não se conforme com aquela bênção, porque amanhã tem outra. Não se conforme com a outra, porque a cada dia tem uma, porque a fonte é Jesus. Assim como a botija de azeite parou quando acabou as vasilhas. Se tivesse até hoje alguém levando um bujãozinho, uma botijazinha, até hoje o azeite estaria multiplicando. Porque da fonte gera da fonte. Jesus é a fonte. Nós que estamos aqui pela misericórdia de Deus ministrando, nós não somos fonte de nada. Nós somos canais pela misericórdia de Deus, mas a fonte é Jesus. Então você tem que aprender a buscar as raízes da fonte. Tem pessoas que buscam no homem. Se o homem desaprovar ela, pronto, acabou. Ela enterra o ministério. E isso vira uma estratégia de Satanás, porque Satanás sabe exatamente o nível das suas emoções, se você é reprovado ou não, se você suporta a reprovação ou não. Você acha que o mendigo estava preocupado com o que as pessoas estavam falando dele? Quanto mais mandava ele calar a boca, mais ele gritava. Isso se chama perseverança. E nós, como cristãos, temos que ser assim, perseverantes. Sabe aquele dia que chove na hora do culto? Aquele dia que chove na hora do culto é o dia que vai ser mais abençoado no culto. Sabe aquele dia que acaba a energia no culto? É o dia que mais vai ser abençoado, porque você vai ter a oportunidade de ter um culto diferente, no meio do escuro. Sabe aquele dia que você está cansado, e que você fala, hoje eu não vou porque eu estou cansado? É aquele dia que você vai ter o renovo. E muitas vezes a gente não entende. Mas por que a gente não entende? Porque as coisas de Deus é pelo Espírito. Jesus é Espírito. As coisas dele também é pelo Espírito. Nem é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito. Então, diz que ele saltou. O milagre já aconteceu naquele momento, porque ele lançou a capa fora e saltou, e foi em direção a Jesus. Aí acontece algo curioso. Jesus estava vendo que ele era cego. Jesus estava vendo que ele era miserável pedidor de esmola. E Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Se fosse, Jesus, como assim? Olha a situação, olha meu estado, o senhor não está vendo? Que pergunta é essa? Mas por que Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Porque as prisões espirituais, nela tem um grande problema, que é o hábito. Jesus, quando perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Ele estava perguntando se ele estava preparado para ter uma nova vida. É sério. Tem pessoas que não se preparam para ter uma nova vida com Jesus. E a prova do que eu estou te falando, sabe o que é? Quantas pessoas não veio do alcoolismo, que morava nas ruas e veio para a igreja, ganhou roupa dos irmãos, ficou limpinho, tomado banho, cheiroso, casou, começou a andar para frente, arrumou um emprego, começou a caminhar uma vida totalmente contrária daquela. Só que eles não estavam preparados para viver essa nova vida, porque estavam habituados a viver a velha vida. E o que acontece? A pessoa volta para aquela mesma situação. E ele pergunta: como que pode voltar para aquela situação? É que na verdade a mente dela nunca saiu daquele estado. Por isso que a palavra diz sobre a renovação da vossa mente, que temos que ter a mente de Cristo. Porque Cristo,
Ele era o libertador, mas procurava libertar a si mesmo, porque ele não veio como Senhor, ele veio como servo. Ele poderia reivindicar: não, eu vou para a terra, mas eu vou ser Senhor na terra. Se os judeus estão me esperando com a grande espada, então eu vou lá batalhar com espada. Mas não, ele fez tudo do lado contrário. E as coisas são assim, nós temos que aprender que as coisas espirituais são contrárias ao que pensamos. Então quando falou: o que queres que eu te faça? Ele estava perguntando para ele se ele estava pronto para ter uma nova vida, uma nova realidade. Porque as bênçãos de Deus não tem preço para a gente receber ela, mas as bênçãos de Deus têm preço para sustentá-la. Quem deseja ser um grande empresário bem sucedido? Eu desejo. Quantos? Nós desejamos ser grandes empresários bem-sucedidos. E se Jesus perguntar para nós: mas o que quer que eu te faça? Ele está perguntando: será que estamos preparados para lidar com tudo isso? Porque as coisas mudam. Sabe o que ia mudar com aquele mendigo? Ele ia ter que parar de pedir para as pessoas, porque ele enxergando, ele ia estar pronto para trabalhar. Tudo ia mudar para ele. Ele não ia mais receber esmola assim com facilidade. Ele ia ter que trabalhar. Ele ia ter que lidar com as coisas de novo, com as responsabilidades. E talvez ele se acostumou a estar naquele estado. A moedinha vinha na mão dele. Então quer dizer, o milagre de Jesus ia passar a ter um preço. Ele ia ter que ter responsabilidades. Talvez ele vivia no meio do caminho, talvez ele vivia naquele lugar, não precisava nem tomar banho. A partir daquele momento muda tudo, é banho todo dia. Ele ia ter que comprar, pagar, ele ia ter que adquirir as coisas, adquirir os bens, ele ia ter responsabilidades. Então foi isso que Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E ele disse: que eu torne a ver. Então Jesus disse para ele: a tua fé te salvou. Diz que imediatamente ele começou a ver. Ele falou: a tua fé te salvou, porque ele estava mostrando para Jesus que daqui para frente ele era capaz de caminhar, de não pedir mais, de produzir o próprio dinheiro através do trabalho, de ter responsabilidade, de ter uma vida digna. Então as coisas que Jesus nos dá têm um determinado peso. Sabe qual que é o peso que tem as coisas que Jesus nos dá? É zelar por elas, é cuidar. Tem gente que fala assim: o meu desejo é casar. O meu desejo, quando a pessoa é jovem, fica ali agitado para casar. Quando a pessoa é jovem, fala: não, eu quero namorar, eu quero casar. Quando a pessoa é jovem, ele vê uma família, fala: olha que coisa mais linda, é isso que eu quero para minha vida. Olha que for, não, ó, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero uma família. Quando eu ver uma pessoa, quando vê uma mulher engravidar, fala: olha que coisa mais linda. Só que a barriga cresce. E quando vai chegando os dias de ganhar, que ela vai saber que é parto normal, ao mesmo tempo que ela está muito feliz, vem uma certa tristeza, porque alguém diz para ela que ela vai ter dor. Ou seja, as bênçãos da nossa vida têm dor também. É no meio da dor. Mas depois vem a alegria, mas vem a dor. Uma dor que o homem nunca vai saber como é. Só que o homem tem que aprender que está nascendo uma grande responsabilidade pelo resto da vida. Você vê aqui bebezinho, não dá até... Tem uns bebezão mais velho que dá mais trabalho do que criança. Você pensa assim: não cresce, eu arrumo paz. Eu te falo ou você descobre sozinho? Não, vou deixar você descobrir sozinho, para não te desanimar, porque filhos são uma benção. Eu vou pintar um quadro para mim de um guerreiro e uma guerreira, e vou pôr na sala bem grandão assim, para eu e a Pamela todo dia olhar.
para a gente saber que nós é guerreiro, porque não é fácil. Não é fácil. Mas é o que a gente desejou. Deus só está atendendo o desejo do teu coração, porque quando você é solteiro, você quer casar. E Jesus olha para o lado e fala: eu conto ou você conta? As coisas de Deus têm preço. Por isso que ele pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus está perguntando: você tem certeza que você quer receber isso que você está pedindo? A vida nos requer responsabilidades. Aquele cego, ele fez a coisa mais inteligente que um homem poderia fazer depois que ele foi curado. Sabe o que é? Ele deve ter pensado: agora eu vou para Jericó ou eu vou para Jerusalém? Eu não era aceito em nenhuma das duas, mas ele estufou o peito e falou: não, agora eu posso. Agora eu estou enxergando, não ando com capa de mendigo, agora eu vou para a cidade. Vamos ver, agora eu estou chique, eu escolho o quê? Jericó ou Jerusalém? Ele pensou e falou: não, eu tenho uma ideia melhor. Eu vou seguir o mestre. Eu vou atrás dele, porque aonde ele foi eu sei que tem bênção. Então ele fez a escolha certa. Então você, homem, você, mulher, quando você recebe algo de Deus, se você tiver de escolher entre Jericó e Jerusalém, escolha Jesus. Porque aonde ele for, ele vai te sustentar. Aonde ele for, ele vai te suprir. Eu quero dizer para você que eu não sei o que ficou no meio do caminho. Eu não sei o que ficou empacado entre Jericó e Jerusalém. Mas eu decreto em nome de Jesus, pela tua vida, que a partir de hoje vai tomar um rumo. E que de preferência que esse rumo seja caminhar com Jesus. Chega de ficar pela metade. Chega de ficar pelo meio, indeciso, sem saber o que fazer. Chega de ficar esperando cair algo do céu com a capa de mendigo, porque você não foi feito e não foi feita para mendigar nada a ninguém, porque você é herdeiro do Senhor. Um herdeiro e herdeira do Senhor não tem que ser mendigo nessa terra. Aonde você pisar a planta dos seus pés, você continua sendo filho e continua sendo filha. Aonde você pisar a planta dos seus pés, você tem no seu sangue uma herança divina. Você tem um sangue da herança divina. Eu quero dizer para você que ainda que você caia no fundo do poço, você olha para um lado, você vê parede, você olha para o outro, você vê parede, você olha para todos os lados, você não vê nada, você só vê parede. Mas eu digo para você, se há uma alternativa onde você possa enxergar a saída, é por onde você caiu, é olhar para o alto. Porque quando você olha para o alto, é do alto que vem o teu socorro. Assim como dizem em Salmos, que olho para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, o Senhor que criou os céus e a terra. O Senhor te criou, o Senhor te gerou. Antes de você sonhar qualquer coisa nessa terra, você tem um projeto inteiro arquitetado pelo Senhor. Ele diz: eu é que sei o que penso ao teu respeito. Tenho pensamentos de paz, para prosperar em tudo aquilo que você fazer. Deus tem paz para a sua casa, Deus tem paz para a sua vida, Deus tem paz para o seu trabalho. Deus não quer te ver perturbado no trabalho. Por isso que muitas vezes não recebemos mais, porque Ele nos vê atribulado com o pouco. E se nós não tivermos condicionados ao pouco, como que vai receber o muito? Então nós temos que encontrar a paz que excede todo entendimento. É a paz que está somente nas mãos do Senhor Jesus. O cego deixou de ser cego, e o cego teve a oportunidade de ir para dois caminhos, mas ele escolheu caminhar para onde o Senhor quisesse que ele caminhasse, porque onde o Senhor caminhasse, ele ia junto. Aonde o Senhor andasse, ele andaria junto. E você pode ter certeza, nunca mais ele estaria com a visão turva, e nunca mais ele ficaria perdido, porque ele estava andando com a própria luz. E aquele que anda na luz jamais vai andar em trevas. Aquele que anda sobre a palavra jamais vai viver desamparado. Eu quero dizer para você, Ele é aquele que te dá inteligência, Ele é aquele que te dá o caminho, Ele é aquele que te dá o propósito, Ele é aquele que quando você está caindo, Ele envia uma pessoa para te dar uma palavra que te levanta.
Às vezes você está ali, você não tem caminho nenhum para seguir, mas aparece um abençoado que diz uma palavra para você e muda tudo, muda todo o trajeto. E aí o que você tem que fazer? Abandonar a capa. Tem pessoas, autoridades, que se conformam com a capa que veste, porque vê o seu caminho aparentemente prosperar, e vai caminhando fazendo as coisas tudo contrário do que Jesus manda, porque eles fazem as coisas conforme aquela capa. Naamã, quando ele colocava as suas vestes militares, ninguém via a lepra dele, via a autoridade que ele tinha. O homem da mão mirrada, ele escondia as mãos dentro das vestes, ninguém via, só via as vestes. Então tem muitas pessoas que estão caminhando pelas vestes externas, pelo ministério que tem, pela autoridade que tem nessa terra, pensando que está sendo aprovado por Deus. E conforme o teu caminho prospera, eles pisam, massacram, fazem o que quer fazer, porque disse: quem vai me parar? Sabe quem vai parar? Uma pessoa que está seguindo conforme a capa que veste. Tem 2 elementos que vai parar. Só 2 elementos que vão parar. E infelizmente vai ser tarde. O livro das obras e o livro da vida. Porque nos livros das obras ninguém vai contestar nada. As tuas obras, boas ou más, estão ali. E consequentemente, ao livro das obras virá o livro da vida. Então feliz daquele que tira sua capa nessa terra, feliz daquele que lança fora sua capa nessa terra e toma um novo caminho. Então Jesus quer fazer coisas novas na nossa vida. Abandona a capa velha, abandona o que é velho, abandona a capa, abandona a máscara, abandona aquilo que tem você sustentado muitas vezes na força do braço, que Jesus vai te dar vestes novas. Jesus quer te dar vestes novas, e de preferência vestes limpas, limpadas no sangue do Cordeiro. É assim que nós temos que andar. Não espere que você seja perfeito. Se te julgarem porque você é imperfeito, não dê ouvidos a essa multidão, porque você nunca nessa terra vai ser perfeito, porque a palavra diz que no mundo tereis aflições, mas aquele que diz que teremos aflições, também diz para você o que disseram para o mendigo: tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, e aquele que venceu o mundo está contigo. Aquele que venceu o mundo está contigo. Aquele que venceu o mundo tem propósito para a tua casa. Então, se a tua casa está desmoronando, tira a capa e deixa Jesus entrar. Se o teu ministério está desmoronando, tira a capa dele e recebe vestes celestiais para o teu ministério. Se a tua vida social está desmoronando, tira a capa. A nossa vestimenta tem que ser o Espírito Santo. Se você se revestir do Espírito Santo, você não precisa mascarar nada. Sabe quem está pregando aqui, ministrando essa palavra? Quem está ministrando essa palavra é um imperfeito, miserável pecador. Quem está ministrando hoje, eu sou uma pessoa cheia de defeitos, miserável, pecador, mas eu sou uma pessoa que reconheço que só tem um Deus na minha vida, e eu reconheço que mesmo eu sendo falho, eu tenho o amor de Deus. E na sua vida é da mesma maneira. Eu não sei quem você é, nem como você está, mas eu tenho certeza de uma coisa: o nosso Deus nos tem como filhos. Amém? Deu para entender? Está dando para entender? Não está complicado não? A palavra de hoje é essa. Diz: o que queres que eu te faça? Que eu torne a enxergar. E quando ele enxergou, a primeira pessoa que ele enxergou diante dos olhos dele foi o próprio Salvador. É onde tem que estar os teus olhos.
é onde tem que estar os teus olhos, é onde tem que estar o teu socorro no Senhor. Não se preocupe com os juízes, pois Jesus é o juiz dos juízes e também seu advogado. Tiramos a capa, nos revestimos da presença dele e nos alegramos na misericórdia do Senhor. Posso dizer algo para você? Mesmo antes de você pisar os pés nessa igreja hoje, você estava abençoado e abençoada pelo Senhor. Você sabe onde está a bênção? Não está aqui, não está lá no congresso, não está. A bênção está em você. O sangue de Jesus circula dentro de você. E aonde você pisar a planta dos pés, a palavra diz: se tu uma bênção. A palavra diz: se tu uma bênção. Você é uma bênção. Jesus, através de você, transforma ambientes. Onde você pisar a planta dos pés já não é mais o mesmo, porque Jesus está também pisando os pés ali. Amém? Aleluia. Eu gostaria que vocês ficassem em pé, amém? Feche seus olhos. Eu gostaria que por mais um tempinho, apague a luz. Eu quero que você fique bem à vontade, debaixo dessa palavra que foi liberada sobre sua vida. Aleluia. A primavera você trouxe a mim, das minhas feridas flores fez nascer, e em meu peito um selo: eu sou do meu amado, e os seus desejos são por mim. Dos vales posso avistar as colinas, e delas posso escutar os seus passos se aproximando. Eu sou do meu amado, e os seus desejos são por mim, são por mim. E eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro. Ele vem saltando, ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. Eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro. Ele vem saltando, ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. Yeshua, Yeshua, Yeshua.
primavera você trouxe a mim. Nas minhas feridas flores fez nascer, e em meu peito um selo: eu sou do meu amado, e os seus desejos são por mim. Dos vales posso avistar as colinas, e delas posso escutar os seus passos se aproximando. Eu sou do meu amado, os seus desejos. Espírito Santo, vem, Senhor, sobre nós. Espírito Santo, levo os meus olhos, enche esse lugar de adoração, Senhor, porque somos dependentes da sua graça e da sua misericórdia, Pai. Espírito Santo, vem, Senhor. Nós somos dependentes de Ti, Senhor. Nós lançamos fora toda a capa, Pai, porque o Senhor é o nosso único socorro. Sobre os montes, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor, a cada instante. Os meus olhos, os nossos olhos se voltam para Ti, Senhor, porque Tu és o nosso socorro, Senhor. O nosso socorro vem do alto, Senhor. Ele vem. Sabemos que o Senhor logo virá. Ele vem saltando. Sabemos que em breve voltará, Senhor. Sabemos que em breve voltará, Senhor, para buscar a sua igreja. E voltamos os nossos olhos para Te buscar, Senhor. Buscar a sua presença, a sua glória. Buscar a sua face, Senhor. Yeshua HaMashiach. Espírito Santo, nos enche da Tua presença, Senhor. Acendemos as chamas das lamparinas, Senhor, para Te esperar. Nós Te aguardamos, ó noivo. Nós Te aguardamos, ó Senhor. Nós esperamos em Ti, Senhor. Vem com a Tua presença sobre nós. Acolha a Tua igreja. Eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro. Ele vem saltando, Ele vem saltando. Santo, Santo é o Senhor. Senhor, restaura a Tua igreja, Senhor, restaura a Tua igreja. Enche a Tua igreja da Tua unção, Senhor. Enche a Tua igreja da Tua presença. Que os Teus anjos possam ministrar em nós o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. Fortalece a Tua igreja. Nos enche do Teu Espírito Santo, Senhor. Nos reveste com a Tua presença. Nos reveste com o Teu Espírito, Senhor. Saltando, Tu és a capa que precisamos, Senhor. Saltando as vestes celestiais sobre os montes. Oh, Santo, Santo, Santo de Israel, restaura a Tua igreja, Senhor. Nos fortalece na Tua presença, Senhor. Nós esperamos em Ti. Nós somos a noiva de Cristo e esperamos em Ti, Senhor. Venha restaurar as famílias, Pai. Venha restaurar casamentos, ó Pai. Filhos se voltem para os pais, que os pais se voltem para os filhos, que se cumpra toda a Tua palavra para a Tua igreja, Senhor, até a Tua volta, Senhor, até a Tua volta, esperamos em Ti, com as lamparinas acesas, Senhor. Derrama azeite, Senhor, sobre as lamparinas, e que o Teu fogo jamais venha se apagar, Senhor. Que venhamos a manter a Tua essência, Senhor, em nós. Que o perfume de Cristo venha estar na Sua igreja e venha estar nas nossas casas, exalando o Teu perfume, Espírito Santo. Pois o Senhor é o nosso Deus, não há outro além de Ti.
Não há outro como Tu, Senhor. Tu és o nosso revestimento, Tu és a nossa força, a nossa esperança, Senhor. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai. Então nos fortalece, restaura as famílias, restaura ministérios, restaura os lares, Senhor. Restaura a nossa fé, restaura o nosso coração para Te servir, Senhor. Que vemos ter o Teu coração quebrantado para Te servir, para Te obedecer, Senhor. Derrama da Tua presença, que os Teus propósitos se cumpram em nós, que cada uma das Suas promessas venham se cumprir para a Tua igreja, Pai. Sabemos que somos falhos, pecadores, mas o Senhor é um Deus bom e misericordioso. Então vem, Espírito Santo, somos dependentes de Ti, ó Pai. Supre as nossas necessidades, mas nos dá coragem, Pai, nos dá força, determinação, assim como aquele cego saltou em direção a Ti, que vamos a saltar em direção à Tua presença, ó Pai. Nós declaramos, Senhor, que o Senhor é Deus das nossas vidas, que o Senhor é Pai, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que os nossos olhos estejam nele, amém? Glória a Deus. Pode acender a luz. Não é muito legal acender a luz, mas tem que acender. Amém, irmãos? Quantos foram ministrados, abençoados através dessa mensagem? Glória a Deus, irmãos. Antes de encerrar o culto, a gente vai ter a apresentação agora. Vem cá. Mais uns minutinhos. Glória a Deus. Vem cá. 3, vem cá, pode vir aqui. Glória a Deus. Eu não sei se explicaram para vocês que apresenta os 3, mas não fica para mim. Eu não vou escolher, eu deixo vocês escolherem, tá bom? Amém. Como que é o nome dele? Caio, John, Luísa. Glória a Deus. Estende as mãos aqui para eles. Caio, John e Luísa. Pai, nós colocamos diante de Ti essas crianças, ó Deus. Assim como o Senhor nos ensinou, ó Pai, a apresentá-las no Teu templo, apresentá-las diante dos anjos, diante dos Teus filhos, ó Pai, nós apresentamos elas a Ti e colocamos no Teu altar, ó Pai. Espírito Santo, que o Senhor seja, Pai, seja o centro do coração dessas vidas, dessas crianças, ó Pai. Levanta eles, ó Pai, como profetas para marcar essa geração, ó Pai. Espírito Santo, esteja gerando no coração deles um anseio, um desejo, ó Pai, de Te servir pela eternidade, ó Pai. Nós declaramos sobre a vida deles que eles vão desfrutar dos Teus sonhos para a vida deles, ó Pai. Nós declaramos aqui que eles pertencem a Ti, que eles são Teus, ó Pai. Por isso, Pai, aonde eles forem, que os Seus anjos estejam guardando eles, protegendo eles, ó Pai. Que a Tua bênção esteja também sobre a vida desses pais, para que eles venham ter sabedoria para conduzir essas crianças no Teu caminho, Senhor Deus. Nós apresentamos elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Eu vou levantar. Como que é o nome dela? Luísa. Vem cá, Fabiana, segura aqui o microfone para mim. Vou levantar ela. Já teve um pouquinho, eu acho que ele tem um pouquinho de experiência. Nunca deixou nenhum cair, não. Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor, amém? Que todos os dias dessas crianças sejam conduzidas pela vontade de Deus, em nome de Jesus. Todas as escolhas, todos os caminhos que eles passarem, realmente eles possam ser cheios da glória de Deus.
família linda, gente. Amém? Tira uma foto só dos três agora. Glória a Deus, gente. Levante suas mãos. Pai, nós te agradecemos por mais este culto, Deus. Peço, ó Pai, que tudo aquilo que o Senhor liberou sobre nossas vidas, ó Pai, venha frutificar em nossos corações, ó Deus. Que a Tua bênção esteja sobre cada família aqui representada, Senhor Deus. Que eles tenham uma ótima semana na Tua presença, que eles sejam guardados por Ti, que eles desfrutem de tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles, Papai, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Próximo culto, quarta-feira, às 20 horas, aqui na Igreja Casa do Pão. Deus abençoe a todos e dá um abraço em pelo menos 15 pessoas antes de ir embora. Dá um aplauso ao Senhor para encerrar. 15.